Oi. Muito bem. Eu faço parte de um grupo de pessoas que está fielmente decidida e comprometida com a convalidação das pessoas, com trazer médicos de qualidade para o Brasil. A gente está numa missão muito importante. O Brasil é um país de mais de 211 milhões de pessoas, precisando muitos médicos, médicos bons quanto vocês, médicos bons quanto eu, médicos bons quanto os médicos que estão se formando em Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, e, lógico, os médicos que estão se formando no Brasil não tem mãos para tratar a saúde de tanto povo. Então, o que a gente quer fazer de verdade é se comprometer com que vocês tenham um caminho certo e peguem seu CRM na mão, consigam trabalhar e consigam ter sucesso. Então, como eu falei, eu sou Ana Marcela. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou médica, sou especialista, sou professora da PUC. Moro no Brasil há 9 anos. Meu sotaque me delata um pouquinho, né? Eu não sou brasileira, eu sou colombiana. Vim para trabalhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas também para estudar ortopedia. Depois acabei fazendo medicina do esporte, emagrecimento, várias coisas. Mas uma das coisas que mais me apaixona na vida é formar pessoas, né? Seja paciente, seja meu estudante, ou seja de outra profissão que queira aprender alguma coisa comigo, eu adoro dar aula, eu amo dar aula. E por isso, desde 2020 que eu fui aprovado no Revalida, eu venho treinando médicos com sucesso para eles apresentar a prova do Revalida. Então, vamos falar que eu tenho um PhD em Revalida e por isso eu sinto toda a confiança do mundo que se a gente conseguir fazer o passo a passo do preparatório, a gente consegue aprovar. Então, é isso que eu trago hoje, é isso que a gente vai levar para vocês em 3 dias de imersão incrivelmente boa. Vamos entregar muito conteúdo, quase que uma grande parte do conteúdo que eu entrego na minha mentoria anual, a gente está filtrando e vai levar o melhor para vocês, que estiverem comprometidos. E até o final da aula de hoje, eu vou entregar o melhor. O ouro vem para o final. E o ouro é um presente que eu quero dar para vocês que estão aqui sexta-feira à noite, doando seu tempo, que é muito valioso. Não tem nada mais importante no mundo que o tempo. E por isso eu guardei um presente para vocês no final, tá bom? Então, vamos lá. O que que vamos fazer hoje aqui? Depois de essa mini apresentação, depois a gente, se tiver a possibilidade de nos encontrar lá em Foz do Iguaçu ou em algum outro momento da vida, eu vou poder falar um pouquinho mais da minha experiência, mas hoje, especificamente, não se trata de mim. Hoje se trata de você, do que você tem que fazer para, depois de 6 anos de formação muito difícil fora do seu país ou fora do Brasil, vir para cá com sucesso, apresentar um teste e começar a trabalhar. Então, hoje vamos descobrir aqui 7 coisas, 7 pontos bem básicos. Primeiro, a gente vai aprender o que é o Revalida, que negócio é esse daí? Quais são os temas mais cobrados, que é uma das coisas mais importantes, e otimizando o aprendizado. Não adianta, não adianta a gente fazer um monte de coisas sem ter o aprendizado certo. Não adianta você estudar 6 anos e quando pegar o título de médico, esquecer tudo que aprendeu. Então, a gente precisa otimizar essas áreas de memorização dentro do nosso cérebro, tá bom? Agora, crenças é muito importante a gente quebrar. Eu tenho um módulo completo para quebrar, derrubar, matar, eliminar, extinguir todas as crenças dos médicos que vêm para o Brasil. Mas aqui eu vou dar umas dicas para você. Vai ter muito mais durante a imersão, mas a gente vai falar aqui um pouquinho. Uma coisa muito importante, o que é o dia da prova, né? Como vamos nos preparar para o dia pré e o dia da prova. Isso é para vocês levar ouro para sua casa. E treinando para a prova,
eu vou explicar para vocês como esse conceito tem tanta importância quando a gente quer fazer uma prova difícil. É uma prova de 0 a 10, 11 de dificuldade. Mas se a gente conseguiu, por que você não? Se tantos médicos temos pegado o CRM através dessa oportunidade, por que você não? Então, para de acreditar o que falam os noticiários, as estatísticas, enfim, que você consiga se você faz do jeito certo. E no final, como eu falei para vocês, vocês terão uma oportunidade além do presente que eu trouxe, tá bom? Então, quem quiser seguir minhas redes sociais, tá aí o linkzinho. E meu objetivo é de verdade aprovarmos juntos, não é você se preparando e eu aqui dando uma aula, é a gente aprovar junto. Então, no primeiro item que a gente estava falando, vamos falar do que é o Revalida. Além de ser a prova do INEP, do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, é uma oportunidade, ou é uma barreira, ou é um desafio. De quem depende que isso seja ou uma oportunidade, ou uma barreira, ou um desafio? Literalmente depende do método que está encarando a prova. Você pode ficar reclamando do que você quiser. Você pode reclamar da chuva, do sol, da montanha, do branco, do preto, do índio, da criança, da grávida. Você pode reclamar do que você quiser. Do governo, do INEP, da nota de corte, o que você quiser. Mas e daí? Vai mudar? Se não vai mudar e não tem um projeto de lei que tire o Revalida do caminho, ele vai ser, pelo contrário, ele vai passar a ser a única via de ingresso ao Brasil. Então é uma oportunidade, é a minha oportunidade, porque a gente da Colômbia, a gente não pode se apresentar para mais médicos, a gente não poderia fazer revalidação simplificada, porque além disso é um processo muito caro, né? Nessa época eu não poderia ter bancado. Então, eu vi o Revalida como minha oportunidade de trabalhar no Brasil. E como minha oportunidade, claro, é um desafio, mas parem de criticar. Parem de criticar, parem de botar a culpa no governo, no INEP. Gente, se você fosse o ministro de Saúde, se você fosse o ministro de Educação, você gostaria que qualquer pessoa que apresenta um diploma de médico entrasse no seu país? Não. Não gostaria. Eu não gostaria que isso acontecesse na Colômbia. Por quê? Porque tem muitas universidades de garagem, tem muitas universidades falsas, tem muitas universidades que nem existem. Então, se a gente sabe que é uma oportunidade de mostrar quanto a gente é bom, então a gente vai pegar a oportunidade e vai começar a olhar o Revalida de um jeito diferente. É uma chave, tá? É uma chave de você poder aproveitar o negócio, poder vir para sua casa, tá? Muito bem. A ideia é a gente parar de reclamar com o que não está nas nossas mãos, tá? A gente aproveitar o que a gente tem. E isso que eu quero passar para vocês. Se vocês levam isso para casa, a gente já ganhou muito. Que não adianta vocês reclamar. Não adianta. Você vai ter que fazer o revalido. Até a convalidação simplificada, no momento, está num projeto de lei para tirar ela. Então, ou a gente vê o Revalida como uma oportunidade, senta o bumbum, estuda do jeito certo, apresenta nos dias que se prepara no estado mental interno e encara o externo, tá bom? É uma oportunidade de você ganhar mais de 240 mil reais por ano se fazer direitinho. E você vai falar 240 mil reais por ano? Gente, o médico não é preparado para somar, nem dividir, nem restar, nem fazer matemática. Mas o médico no geral, um clínico médico no Brasil, trabalhando muito, claro, não estou falando que é fazendo nada, trabalhando muito, ele vai ganhar em volta de 20 mil, 40 mil reais por mês, trabalhando muito. Agora, se você multiplica isso por 10, você vê que já são 200 a 400 mil reais por ano, por 10 meses. Suma as outras dois. Não pensa no imposto, não pensa nada disso, que isso depois vai ser problema. Mas, por enquanto, para você fixar esse número, não tem um país em Latinoamérica que o médico ganhe melhor que no Brasil e no Chile. Então, aí está nosso futuro. Vem uma parte muito complicada.
muito complicado, que eu vou botar na sua cara, tá? Eu sei que o revalida não é fácil. Eu não venho passar pano na cabeça e falar, não, é super simples. Não. A estatística tá que 85% dos médicos que apresentam a prova são reprovados. Então, o que houve com esses 15% que aprovaram, né? Se a gente sabe que tem pessoas que aprovaram, por que eu não, né? Eu sempre falei, por que eu não? Se eu sou médica, se eu tenho muitos anos de formada, se eu sei o que eu tenho que fazer, então por que eu não? Trabalhei na UTI, trabalhei na maternidade, porque minha primeira prova foi um desastre. E a nota de corte era muito baixa e eu tirei a metade da nota de corte. Foi um desastre. Aí, porque a segunda vez que eu apresentei, foi por cima do que eu esperava. Então, se a gente sabe encarar a estatística e sabe encarar o método certo, a gente vai se enfrentar com essa estatística e saber que se outro conseguiu, por que eu não? Mas, ainda assim, essa é a estatística desde 2011 até o primeiro semestre do ano passado. Eu já tenho a estatística do segundo, só que como ainda está nos recursos da segunda fase e tal, ainda a gente não sabe quantos aprovaram em total. Mas, se vocês dão uma olhadinha, em todos os anos temos tido muito baixa aprovação. Mas, ainda assim, 2024 foi alta, né? 2020, que foi o ano que eu consegui aprovar, foi uma taxa de inscritos muito alta, foi quase 16 mil médicos. Por quê? Não é porque teve uma migração massiva, é porque desde 2017 não tinha prova. Então a gente teve que aguardar 3 anos, quase 4, para poder fazer. Então tinha esse monte de médicos que ainda estávamos aguardando. Aí, olha, de 15.500 médicos, ou um pouco mais, que se inscreveram, conseguimos aprovar 1.098. Esses 1.098 não é que seja muito pouco. Esses 1.098 médicos são a prova de que alguém consiga. E que alguém que se formou 6 anos igual que você, que alguém que estudou 6 anos igual que você, que alguém que fez alguma coisa que você já fez, porque a gente tem o mesmo título que você. Então, como eu falei no começo, eu não vou falar que é fácil, isso seria injusto, tanto com vocês quanto comigo. Eu lembro como eu preparei essa prova. Eu lembro do jeito que eu preparei, com quanto esforço eu preparei, como me dediquei para conhecer a banca, para conhecer o tipo de perguntas, para entrar no cérebro da pessoa que estava fazendo a pergunta e ver como ele ia perguntar, para ver como é que é feito o negócio das provas de escolha múltipla, múltipla escolha, como eram feitas as discursivas, que também tinha uma parte muito interessante, muito importante. Então, eu sei quanto eu me dediquei. Então, se eu falo para você, nossa, é fácil, eu estaria sendo muito injusta comigo. Sim? Agora, eu estaria sendo muito injusta com médicos que já apresentaram essa prova 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Conheço uma médica que está se preparando comigo há 8 meses que tenha a quinta apresentação do Revalida. Então, eu tenho certeza que ela consegue. Não está faltando nada na cabeça dela. Nada. Ela viu todas as matérias da faculdade. Trabalha mais médicos. Ninguém conhece mais de medicina de família e comunidade do que ela. O que houve? Durante a prova, algum surto, algum branco, uma crise de ansiedade, crise de pânico, uma depressão, não cuidou do seu estado antes da prova. Então, eu quero que a partir de hoje, eu vou dar o ouro para vocês. A partir de hoje, você vai parar de encarar uma prova teórica como se você fosse um menino de escola. Você não é um menino de escola, você é um médico, doutor, doutora. Você não pode encarar uma prova, por mais que seja escrita, como se você estivesse na escola. Você tem que encarar ela como se fosse um plantão. Isso é o que eu revalida. Os detalhes do edital, as datas, os horários, enfim, a gente já conhece e normalmente são apresentados antes. Quem vai fazer a imersão agora em Foz do Iguaçu sabe
que não tem que ser o médico que vai apresentar a prova agora, o 23 de março. Seria muito bacana, porque vai ser um final de semana bem intensivo, mas também vai ser desenhado para quem vai fazer e tem programado fazer, tanto em agosto ou setembro ou no próximo ano. Então, hoje você vai mudar a cabeça de menino e menina e você vai partir para ser um médico profissional homem e vai ser uma mulher médica que vai parar de ver a prova como se fosse só um teste de escolha. Você vai ver o Revalida como se fosse um plantão. Um plantão. Porque quando você encara isso, você sabe que tem coisas simples que você consegue resolver fácil, tem pacientes que estão entre a vida e a morte, tem crises graves de doenças crônicas não transmissíveis, tem mulheres grávidas, tem sangramentos, tem crianças em crises asmáticas, tem crianças com anemias falciformes. Você não sabe que vai cair no seu plantão. Você simplesmente acorda de manhã, toma banho, vai super bem preparado, se perfuma e vai para o plantão. Quais são os 105 pacientes que você vai ver? Eu não sei. Eu posso falar da estatística que já caiu. Mas se eu estivesse lá no hospital atendendo pacientes, eu não sei quem vai chegar. Quem vai chegar com um trauma fechado de abdômen? Quem vai chegar com um TCE grave? Quem vai chegar com uma cetoacidose diabética, com uma insuficiência renal, com uma hipertensão arterial, uma crise hipertensiva, uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia? Não sei. Você sabe. Quando você chega no hospital, você sabe o que está acontecendo e quantos pacientes vai ver? Não sabe. Então, o Revalida hoje parou de ser uma prova para você. E se você quer um único conselho que eu possa dar para você, por mais que a gente não se veja nunca mais, que eu aguardo que sim, que seja daqui a pouco, em março, veja todas as provas médicas de residência, de revalida, de qualquer coisa, como se fosse um plantão, que você não é mais criança. Esse é um pecado que cometeu a escola com a gente. Entrenam a gente como se fosse uma criança a vida toda. Então você vai encarar uma prova e você encara como se fosse um menino de escola. Eu tenho três mentorandas que elas trabalham o dia inteiro. E hoje de manhã falaram, doutora, eu não sinto que esteja fazendo o meu máximo. Falo, doutora, você está trabalhando 12 horas. Quantos pacientes vê por dia? Não, mais ou menos 50 ou 60. Então você tem 60 casos clínicos que tem que encarar como um caso clínico do Revalida. Pronto. Atenda eles igual, atenda eles com os mesmos protocolos, vai nas guias do ministério, mas encara o Revalida diferente. Uma dica, você não é mais criança. Partindo daqui, eu entreguei ouro muito rápido também. Quais são os temas mais cobrados do Revalida? E eu quero que vocês frisem qualquer prova do Revalida que você vai apresentar, você tem que saber a medicina toda. Aproximadamente, no manual, para a gente abrir uma faculdade de medicina no Brasil, precisaria encarar mais de 500 temas, né? E é isso onde está baseada a prova do Revalida. Até hoje, caíram aproximadamente 150 repetitivamente. Lógico, tem uns que caem mais, aproximadamente os 70%, que a gente não pode ir para a prova sem saber. E eu vou contar para vocês por quê. Se eu fosse a ministra de Saúde ou a ministra de Educação no Brasil, na Colômbia, no Paraguai, onde for, eu não vou querer que o médico entre a trabalhar na minha emergência sem saber atender uma mulher grávida. E pior, uma mulher grávida com complicações. Então, se eu sei o que eu quero para meu povo, eu entendo que tipo de patologias vai ser cobradas. Então, por exemplo, clínica médica, que é a primeira que vem, né? Eu quero, antes de falar dos temas, antes de falar o que é mais cobrado e tal, eu quero que vocês entendam, faça seu próprio diagnóstico, sim? Veja quais são os temas que você mais gosta, quais são os temas que você mais domina e quais são os temas que mais caíram. O terceiro eu consigo fazer aqui para você. O segundo e o primeiro, você tem que ser ciente se você estudou, se você já fez um resumo inteligente, se você já está fazendo as revisões passadas, que também vou tocar um pouquinho disso mais para frente.
Mas ainda assim, esse mapa mental do seu próprio diagnóstico vai te iluminar o resto do processo, tá bom? A primeira, mais gritantemente perguntada em todas as provas do Revalida, objetiva, discursiva, prova prática, foi clínica médica. Clínica médica por quê? Qual é a primeira causa de mortalidade no mundo? Nem é no Brasil, é no mundo. Vocês sabem, verdade? Então, se a gente sabe que a primeira causa de mortalidade no mundo vem da clínica médica, que são as doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, tipo infarto agudo do miocárdio, complicações da diabetes, hipertensão arterial, então vai ser cobrada. Simplesmente assim. Ou vocês não conhecem o paciente diabético? Alguém em sua família não tem diabetes? Alguém na sua família não tem hipertensão arterial? Então, se vocês têm em conta a população real, quais são as doenças que vai ser mais cobradas? Quase que obrigatoriamente vai cair diabetes. Qual apresentação? Não sei. Se eu trabalhasse na banca do INEP, eu não conseguiria poder fazer essas coisas que eu faço. Mas a ideia é que você tenha claridade do básico. O INEP pergunta simples, direto, conciso. Se ele erra, cancela a questão. Se ele não erra, ele justifica os recursos. E de uma outra forma, a gente sabe que poderia ter contestado outra coisa. Então, na clínica médica, você não pode ir para o Revalida agora, se vai fazer no 23 de março, sem revisar esses temas, que dentro da imersão a gente vai fazer uma apanhada de como é perguntado, tá? De como é feito cada mudança dessas provas. Cada tema, por exemplo, diabetes, ela foi perguntada na discursiva, na objetiva, na prova prática. Aí, um dia pergunta tratamento, depois pergunta complicações, enfim. Então, esse tipo de coisas, eu preciso que vocês levem o mais claro possível. Diabetes, hipertensão, DPOC, emergências cardiovasculares, é importante vocês terem em conta. E que fechou aqui o computador. Só um instantinho. Muito bem, gente. Desculpa aí, meu internet não. Meu computador deu uma pulou, mas eu já estou aqui mostrando o que estava compartilhando com vocês. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Por favor, me falem aqui um sim, um não. Mais uma médica. Faz sentido, sim. Ótimo. Hoje vocês vão descobrir um monte de coisas que também vai gostar, viu? Daqui a gente já falou, estatística sim, vai validar. É um plantão. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu sei que vocês são grandes médicos, eu sei que vocês são grandes pessoas, eu sei que vocês já dedicaram sua vida para sair do seu país e se formar fora. Parem de pensar como criança. Façam esse favor tanto para vocês quanto para suas famílias, para suas vidas, para seus pacientes. Você não está apresentando uma prova, você não está reclamando contra o governo. Você é um adulto que está atendendo vidas, tá bom? Vamos para pediatria. Pediatria é outro dos temas legais, importantes. A gente faz esse apanhado de estatística na aula de estatística da imersão e do cronograma imbatível. Pediatria, vocês não podem ir para nenhum hospital. Chame-se INEP, chame-se Hospital Municipal Albert Suécia, chame-se como se chame, sem saber reanimação neonatal, infecções congênitas, desnutrição,
vacinas, né? Eu não coloquei aqui, eu acho que está na medicina de família e comunidade, mas vacinas, febre, né? Ultimamente tem caído bastantes infecções, tá? Infecciosas. Para a cirurgia geral, você não pode ir para um hospital sem fazer politrauma. Politrauma é super cobrado. Não tem uma prova do Revalida que não caiu politrauma e protocolo ATLS. Então, vocês sabem isso. Por que a gente não estuda ATLS? A gente não tem que fazer um curso e pagar extra para fazer o ATLS. Então, não dá para a gente esbarrar numa pergunta que a gente sabe que vai cair. Abdômen agudo é comum, só que a gente tem que diferenciar os sindrômicos, né? Se é abdômen agudo infeccioso, traumático, esse inflamatório, obstrutivo. Esse a gente é importante a gente dar uma lida no abdômen agudo. Queimaduras, queimaduras é parecido o tratamento com o politrauma, né? Sempre a gente começa pelo ABC, tá? Na ginecobstetrícia, o pré-natal de alto risco, a única coisa que eu sempre resumo para todos os estudantes e todos os médicos, ginecologia não dá para você entrar no Revalida sem saber que mata uma materna. Não dá. Eu sou ortopedista, eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com medicina do esporte. Tem séculos que eu não trato uma materna. Mas se eu vou fazer a prova do Revalida, eu sei que eu não posso ir sem saber quem mata uma materna. Que pode matar uma materna ou um feto. Isso vai ser cobrado, porque são as complicações da gravidez. É uma estatística internacional, é um registro da OMS, é o que mais dá pontuação, é muita coisa. E não só por isso, tá? Imagina que fosse sua irmã. Imagina que fosse sua mãe quando estava guardando você. Imagina que fosse sua avó, que fosse alguém importante para você. Você não vai querer que o médico tenha um conceito claro e atenda ela bem? Você vai querer. Então, por isso que a gente não pula essa etapa. Você tem que saber que mata uma materna. E, além disso, tem que saber o pré-natal de alto risco, como vai atender o parto, né? As complicações do parto, que são as distócias, e tudo que tem que ver com o planejamento familiar. Abortamento também tem caído algumas. E na medicina de família não é nada mais que uma mistura entre clínica médica e medicina de família e comunidade. Sempre doenças crônicas vai ser perguntada, só que de um jeito diferente. Saúde pública e SUS, a gente faz um aprofundamento nessas áreas, porque é muito importante você saber como são perguntadas. Estatística, a parte do SUS, a parte de saúde pública. Porque não é a mesma coisa quando eles querem saber sensibilidade e especificidade de uma prova laboratorial, que quando eles querem botar você como um médico de família de determinado local e bota um caso de epidemiologia. Então, por isso, a gente tem que afundar nesses conhecimentos. Então, eu quero dar uma dica quanto à parte de conteúdo, sobre como estudar. Como otimizar o jeito de estudar muda tudo, sim? Não se trata só de ler e ler e ler e ler e ler e ficar estressado e ler de novo e esquecer de novo e brincar com a curva do esquecimento e não lembrar de nada o dia seguinte. Se trata de você revisar de um jeito inteligente, que comece a comer esse conteúdo como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Repito, mais uma vez, você não pode encarar um tema de medicina como se fosse um tema de estudo qualquer um. Você tem que imaginar o paciente, você tem que pensar na família desse paciente, você tem que pensar na genética desse paciente. Porque se você não tem uma conduta adequada, essa pessoa vai morrer. E se essa pessoa morrer, possivelmente você seja processado. Então, não é só por ser processado ou não.
É porque depende a vida do paciente. A medicina não é uma profissão qualquer uma que vai e se prepara para um concurso público, suma 2 mais 2 e acabou o problema, não. Medicina é de vida. Então, no momento que vocês estejam estudando, se escutam minha voz, falam, caraca, esse é um paciente. Não é uma mulher, não é pré-eclâmpsia do enunciado, é uma mulher grávida que possivelmente vai morrer se você não sabe aplicar corretamente alguns medicamentos e ter uns critérios diagnósticos para isso, tá? Então, isso aumenta a sua capacidade de retenção e a sua capacidade de reagir no momento de estresse. O método que a gente desenvolveu para revisar, estudar e fazer aula para os outros. Imagina, eu sou ortopedista, eu não sabia como aprender anemias para o Revalida. O que que eu tive que fazer? Dar uma aula de anemias. Montar uma aula de anemias, que a propósito ficou muito boa. Então, claro, menos estudo, mais assertividade. A gente acha que sentar e ler um livro em branco e preto com algumas imagens vai fazer que a gente aprenda. Ou ter 500 milhões de apostilhas no drive do computador também. E isso não acontece. Por quê? Porque a gente precisa a quantidade certa do conteúdo certo para a prova certa. Vocês não podem estudar diabetes mellitus como se vocês estivessem fazendo endocrinologia quarto ano. Você tem que estudar diabetes para um primeiro nível de atenção, para trabalhar numa UPA, para trabalhar numa clínica da família, sim? Então, ser assertivo no momento de preparar o conteúdo vai fazer que você seja muito mais ágil no momento de responder e que grave as coisas que precisam ser gravadas, tá? O SPA Activer é um método que a gente divide em dois, que é repetição espaçada e Active Recall, que é o rechamado ativo de conhecimento. Nada mais e nada menos, a gente tem uma jornada de quase 4 horas para falar dele, porque é muito legal, tem neuroplasticidade, tem um monte de coisas ali dentro que nos ajudam para aprender melhor, fixar o conhecimento, memorizar mais e a gente ter na ponta da língua que nem o nome. Se eu falo Éder, se eu falo Larissa, se eu falo Yolanda, vocês têm que ter o nome na ponta da língua. Assim como se eu for na rua e alguém falar Ana, eu tenho que olhar. Mas esse é um tipo de informação que está na memória de longo prazo, mas também é tão rápida que eu consigo ativar logo. Isso que a gente quer que aconteça com o conteúdo médico e os médicos, até porque a gente não tem tempo para se atualizar o tempo completo, tá? Essa parte daqui, vou falar só um minutinho para não amarrar muito tempo vocês e não deixar vocês com a parte mais importante dessa aula. Tudo que você bota na sua cabeça, isso é assim, pronto. Se você acha que é México no Brasil, o universo vai encarar o jeito certo de colocar você lá. Mas se você acredita que você não consegue, porque você está dentro daquele grupo de 85% das pessoas que não conseguem, nunca conseguem, pronto, acabou. Eu não tenho nada para fazer. Eu posso ir e apresentar a prova por vocês. Eu posso mandar o melhor intensivista do Brasil para fazer a prova por vocês e não vamos conseguir. Agora, se você botar na cabeça que você consegue, que você estudou 6 anos, que você já estudou 6 anos da medicina, e que agora só está ajustando umas coisas de uma prova, você vai conseguir. Se você conseguir se visualizar com o CRM na mão, tá? Visualizar é muito importante. Eu faço vários exercícios de visualização que são muito bons para médicos. Eu já vi pessoas chorando graças a isso, mas eu agradeço muito ter feito, porque durante 8 meses eu conseguia todos os dias, de 5 a 6 horas da manhã, me visualizar e estudar para isso. E o que que houve? Deus, o universo, no que você acreditar, faz que nosso cérebro se adapte para isso. Então, imagina vendo a palavra aprovado do INEP. Imagina você indo para o conselho para pegar sua carteirinha de médico. Imagina as pessoas que vai ser beneficiadas com isso.
Então, isso é muito importante para quebrar as crenças. E o dia da prova? O dia da prova, eu vou falar muito mais do dia da prova na imersão, mas a gente vai tocar uns pontos importantes. Um, respire fundo. Quais são os nutrientes do nosso cérebro? Oxigênio e glicose. Então, a gente precisa respirar fundo o tempo inteiro. Se você respira fundo, você controla a ansiedade e você já dá um restart na sua cabeça. Aí, qual outra coisa a gente tem que fazer para o dia da prova? No dia anterior, eu gosto de dar 7 passos para meus estudantes, mas a gente trouxe aqui 4. No dia anterior, você tem que dormir bem. Dica. No dia anterior você não pode estudar medicina. Para de fazer essas maluquices de imersão, de não sei o quê, de super aulão. Não. Não se estuda o dia antes da prova. Você pega esse dia para preparar a sua logística. Aí pratica um pouquinho de atividade física sem chegar na exaustão, tá? Você vai caminhar, vai nadar um pouquinho de manhã e se alimenta adequadamente. Se você comer uma feijoada à noite antes do revalida, possivelmente o dia seguinte você não vai render igual. E se prepara para o sucesso. Mais uma vez, visualiza e acredita. E no dia zero, o que a gente vai fazer? Você vai ver onde fica a sua prova, você vai ver quanto leva de Uber para lá, ou você vai ver quanto leva caminhando para lá. A porta fecha, não importa que você venha correndo, se foi tempo de fechar a porta, fecha na sua cara, pronto. Não tem desculpa de chegar tarde. Então, sempre prefere chegar cedo, fazer toda a parte logística antes, tá? Prepara todas as coisas de dinheiro, prepara todas as coisas logísticas, sua casa, para de levar coisas que você não precisa para a prova. Tentem ter um local de confiança para deixar suas mochilas, suas malas, o telefone até que a gente às vezes tem que levar, né? Porque tem Uber, tem não sei o que e tal. E lá vai ficar, vai tirar tudo de você. Você vai, eu quero que vocês se preparem para ser tratados como um preço, tá? Você pode ser muito bem tratado, com dignidade, ou você pode ser muito maltratado. Porque, sim, acontece. Não tem como mudar seu local de prática. Eu apresentei aqui no Rio, foi bom, mas quando eu fui apresentar a prática foi um desastre. Depois, então, isso não é culpa de ninguém. Acontece. Agora, se você já sabe isso com antelação, você sabe que isso vai acontecer. Então, leve tudo isso na cabeça. Pode ser maltratado? Pode. Você vai respirar fundo, vai falar obrigado, bom dia, vai predominar sua paz mental e sua tranquilidade. Porque se você fica chateado com um funcionário que está lá trabalhando de graça, cuidando de uma prova que ele não sabe nem o que é esse negócio, e se ele levou o chefe a noite anterior? E se morreu algum familiar o mês anterior? Você não sabe o que está acontecendo com ele. Ele não tem nada contra você. Então, se você deixa que seu estado anímico fique abalado por isso, a gente já vai estragar a prova, porque dá um branco, porque a gente não pensa bem, porque a gente já está estressado, porque a gente já brigou com alguém. A pessoa decidiu tirar sua comida, tá bom. A pessoa decidiu não deixar você ir no banheiro, ok. Sim. Vamos fazer o quê? Mas se você vai com uma mentalidade tranquila, possivelmente nada disso vai acontecer. A pessoa vai ser a mais gentil, a pessoa vai te ajudar, a pessoa vai te explicar, a pessoa vai deixar você ir no banheiro. Enfim, essas são algumas dicas, tá? Água, snacks leves, sempre levem alguma coisa para comer que não seja muito forte, que não faça barulho, porque isso já desconcentra a nossa cabeça. Evitem no dia antes cafeína em excesso, excesso de energéticos. Eu gosto de beber energético zero, mas no dia de uma prova, de um plantão que você está aí com 100 pacientes na mão, possivelmente vai pensar mal se você está muito na adrenalina. Comece por ler toda a prova, comece pelas questões mais fáceis, ganhe tempo e confiança nessa fase. Se você acha que uma pergunta é fácil, que essa é a resposta, pronto, marca e segue. E depois leia com atenção
enunciados e respostas. Na parte da discursiva, que é na hora da tarde, organizem seus conceitos mentais, tá bom? Organizem tópicos claros, sempre vai perguntar diagnóstico, exames e conduta. Por mais que na pergunta e na pontuação não apareça diagnóstico 4 pontos, como você vai responder o resto se você não está dando um diagnóstico? Impossível. Impossível a gente tratar um paciente se a gente não faz ideia o que ele tem. Então, sempre comece pelo diagnóstico, pontos-chave no enunciado, qual a idade, qual o paciente, onde eu estou, né? Você é o médico do hospital de terceiro nível, você é o médico da clínica da família, você é o médico da UPA, você é o médico do plano de saúde na comunidade. Então, sempre contextualize quem você médico de onde, né? Porque é muito diferente se é prevenção primária, secundária, terciária, se é, enfim. Então, sempre olhe onde você está e quem é o paciente. Aí você diagnostica, pede os exames, faz a conduta. 99,9% das perguntas discursivas foram: diagnostique o paciente, quais exames você vai pedir e qual é a conduta. Então, gente, o caminho, sim, é desafiador e vocês não precisam percorrer esse caminho sozinho. Quando a gente vai sozinho, por exemplo, imagine que você é um chefe. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês anotem aqui, fez sentido as coisas que eu compartilhei com vocês, fez sentido as coisas que eu estou falando, feijão com arroz. É isso mesmo, só que a diferença é a gente saber como vai ser perguntado, né? Mas é isso, é o dia a dia. Isso é o que mais pergunta o Revalida, o dia a dia. Lógico, tem algumas perguntas para aí exóticas, mas se a gente bate nos 70% da prova, a gente tem que ser aprovado. Agora, o ponto de corte saiu em 88, né? É aproximadamente 56% da prova. É, é muito legal que vocês entendam que são 150 pontos e que por mais que você não lembre de uma dose de um medicamento, por exemplo, nas discursivas, a pessoa pontua se coloca o medicamento. Então, claro, a gente não vai lembrar de tudo, mas a gente vai e a gente não tem as ferramentas que temos no plantão, né? Você vai fazer de conta que está na metade do mato, sem internet, sem luz, só tem uma canetinha e um papel para responder e ajudar o paciente. É isso que está na mão, tá? Agora, vocês têm duas opções. Ou você prepara o bolo sozinho, com a receita na mão, queimando muita farinha, queimando muita coisa, ou você contrata um chefe que faça com você e que ajude para ter esse resultado de êxito. A gente leva trabalhando mais de 18 anos com estudantes de medicina, com médicos. Eu amo o que eu faço. Eu só me dedico a fazer coisas de qualidade. Tomara vocês consigam vir algum dia e fazer uma consulta na clínica. Tudo de muito alto padrão. E hoje a gente quer apresentar para vocês uma oportunidade para vocês não ficar de fora da imersão, que eu ainda nem acredito. Se eu posso jurar para vocês, eu ainda nem acredito do valor que essa imersão tem. E eu vou comprovar para vocês por quê. Então, quem estiver em Foz do Iguaçu, viu? Ficou pretinho. Quem estiver em Foz do Iguaçu vai ter a possibilidade de fazer a trilha do aprovado, né? A trilha do aprovado é nada mais e nada menos que uma imersão presencial de 3 dias. De verdade, eu não estou acreditando que eu vou contar para vocês. No começo, a gente começou a optar por um valor que eu vou até mostrar para vocês verem que não é fofoca minha. E de verdade, tem pessoas que já fazem parte da trilha do aprovado, pagaram esse valor, que se inscreveram e que acharam barato. Agora, o que a gente trouxe para vocês hoje é incrível. É incrível de um jeito que vocês vai pular sobre a inscrição. Mas, lógico, quem estiver em Foz do Iguaçu ou quem quiser viajar, que vai ser super bem-vindo.
É uma imersão de 3 dias, um evento presencial, vai ser feito em Foz do Iguaçu, do dia 7 a 9 de março. Eu vou mostrar para vocês tudo o que a gente vai entregar para vocês. Gente, a gente vai fazer uma imersão presencial de 3 dias. A gente vai falar de tudo que tem a prova. 3 dias de bastante conteúdo. Vamos fazer tudo o que tem que ver com o preparo da mentalidade do médico. Vamos fazer tudo o que tem que ver com o método de estudo, que só o método de estudo eu vendo por R$ 550 aqui no Rio. Aí, a imersão presencial de 3 dias. Imagina, quanto valem 3 plantões de um médico no Brasil? No mínimo, cada plantão vale 1.000, né? Então, seria 3.000, 3 dias de plantão. A apostila do Revalida, a gente aqui entrega por 250 o e-book. É que, de verdade, eu nem quero contar mais, porque tudo isso vai ser entregue na imersão presencial, a apostila do Revalida, vamos fazer simulacros objetivos e discursivos, junto, corrigido, comentado. Vamos fazer um plano estratégico para você aproveitar o momento que tem, o espaço que tem. Vamos ter acesso constante ao grupo de WhatsApp. Se vocês têm alguma dúvida, a gente está ali junto para responder. E no final da imersão, a gente vai abrir o espaço para muitos presentes. Eu sempre falo que são presentes, que o conhecimento não tem preço. O conhecimento vale. Então, imagina, a imersão presencial de 3 dias, a gente já estava fazendo por 700, né? Bem, a apostila do Revalida, que eu já falei para vocês, que é R$ 250. Bem, os simulados que a gente faz, de fato, no domingo a gente vai ter um simulacro de 9 a meio-dia. Quem quiser participar pode mandar mensagem no grupo e a gente dá as orientações. O simulacro, os simulacros, os 3 simulacros que vêm, o pacote está por R$ 200, não é para nada difícil de acreditar. Se não, vocês podem ver o valor dos cursos irmãos, né? Eu não gosto de nombrar eles só para não ter risco de censura, mas se você vai ver o valor dos cursos irmãos, hum, é incrível, incrível até esse valor. Então, a gente vai aprender a ter menos estudo e mais assertividade por um investimento mínimo. Vamos nos ver, vamos nos encontrar, vamos cuidar um dos outros e eu vou passar tudo o que você precisa para aprovar o Revalida. Então, por trás dos bastidores da prova, qual é o melhor método de encarar a prova? Vamos fazer questões objetivas, questões discursivas. E eu vou falar para vocês dos valores que têm os meus acompanhamentos para quem está apresentando a prova do Revalida, tá? Então, por exemplo, isso daqui é para colocar um exemplo para vocês. A trilha do aprovado é a mentoria semestral, também temos modalidade anual, mas a trilha do aprovado, ela tem um valor semestral, preço cheio, de R$ 5.220, a mentoria semestral. Agora, o evento que a gente faz do sprint final, ele tem um custo de R$ 1.500. Só que para vocês, a gente vai levar quase todo o conteúdo que a gente faz no sprint final, que são os últimos 45 dias da prova não, pré-prova, e a gente vai levar de presente para vocês. Tipo, é a coisa mais barata que eu já ofereci na minha vida. Tipo, é 10% do valor da minha consulta. Gente, eu de verdade não acredito. O valor do sprint final, que é o intensivo, e da imersão, de verdade, no total de tudo que a gente entrega por a parte, vale R$ 1.500, mas o equipe em Foz do Iguaçu falou que não vai cobrar nada disso para vocês. Eu super topo, eu só quero trazer médicos para o Brasil, mas nada disso vai ser cobrado. Vocês querem saber qual é o valor? Gente, o valor vai ser, estava sendo cobrado R$ 310 à vista na área geral, é cobrado R$ 520 na área VIP. Quem tiver interesse tem que falar diretamente, pessoalmente, com o time para ter acesso à área VIP. Esse é o valor, esse não tem desconto. Mas para a área geral, só por hoje, gente, eu nem vou acreditar essa slide que eu vou mostrar.
até 3 parcelas de R$ 100, ou quem quiser, com o cupom de afiliados, vai ter a oportunidade, com o pagamento à vista, de pagar, gente, são R$ 18 por dia, 10 dias. É menos que o valor de um lanche por dia. É menos que o valor de um lanche gorduroso. Se vocês não aproveitarem agora e fazer a imersão para o Revalida, é porque você não quer passar o Revalida. Uma oportunidade como essa eu nunca vi. De fato, na minha empresa, a gente nunca fez um valor desse. Nunca. Então, vocês já sabem, fica aqui com vocês. Só vocês pedindo no grupo, possivelmente eu ou alguma pessoa do meu time vai entrar em contato com vocês pessoalmente, vai explicar para vocês como funciona esse desconto à vista, vai gerar o link, porque é um link especial. Mas se vocês querem ingressar na área VIP, também pode pedir. O que que tem a área VIP? É uma mentoria diferente, tem a oportunidade de sentar, a gente almoçar junto, discutir as perguntas, discutir qual é o melhor caminho para apresentar o Revalida. O dia cedinho, de manhã, o dia que começa o treinamento, a gente vai fazer uma entrega especial para essa área. Então, se vocês ficaram interessados nessa área, também fica de olho com esse valor que está muito baixo, muito baixo. E quem quiser fazer a imersão, compartilhar com a gente presencialmente, gente, não tem nada como uma aula presencial, não tem nada como a gente poder compartilhar junto, e garanta sua vaga hoje. O que está faltando para ter seu CRM? Está faltando que você dê um passo, tome uma decisão. Gente, o valor de menos de um lanche por dia. De verdade. De verdade, se vocês vierem para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para Brasília, para outras cidades do Brasil, você não vai encontrar uma imersão por um valor desse. É um presente. É um presente. Eu não posso falar mais nada ao respeito, porque de verdade é um presente e eu espero todos vocês lá. Eu espero todos vocês enchendo a sala, todos vocês, se puderem compartilhar na área VIP, vai ser muito bacana também. Mas eu quero que vocês aprovem. Eu quero que vocês peguem seu CRM e faturem por ano R$ 240.000, salvando vidas no Brasil. Se você é brasileiro e foi para o Paraguai para se formar lá, você quer voltar para sua casa, não é? E por R$ 180 você consegue saber como voltar para sua casa de primeira mão, numa imersão presencial, do lado onde você está estudando. Imagina só, imagina tudo que você vai ganhar. Então, são 5 passos para você pegar o CRM, que é fazer o link na inscrição, que vai ser encaminhado para vocês, marcar na data, né? Dia 7, 8 e 9 de março, a gente se encontra presencialmente. E 3, entenda que você consiga do jeito certo aprovar. Assista a imersão, aprenda sem parar, porque a gente vai dar muito conteúdo, muito material e a opção importantíssima de fazer um acompanhamento mais a fundo. Aí a gente vem para aprovação e além. A aprovação do Revalida não é nada mais e nada menos que um passo. A vida começa aí, não termina. A vida começa. Então, esse é o presente. Eu me disponibilizo para fazer aula individual com cada um de vocês, ver como vocês estão no seu ponto. Aí teriam que ir diretamente no meu Instagram, falar que vocês assistiram a aula da sexta-feira, 21 de fevereiro, e aí eu liberaria a vaga para vocês fazer essa sessão individual, que também eu vou fazer com muito carinho. Eu quero que vocês me contem aqui se vocês acharam legal. Estes são meus contatos. Se vocês querem tomar meus contatos, se vocês querem saber mais como ingressar nas mentorias. E eu tenho certeza que vocês vão estar na imersão. Impossível que não. É impossível. Se você quer aprovar o Revalida, essa é a melhor opção. É o melhor caminho. Eu não conheço, não conheço. E eu já viajo muito pelo Brasil. E eu não conheço um local que tenha um melhor valor. Custo-benefício por uma imersão presencial. Um congresso aqui.
não é mais barato do que R$ 700. Um congresso de 1 ou 2 dias. Uma imersão de qualquer conteúdo, injetáveis, medicação, o que for, não tem um custo menor de R$ 1.200. Então, uma imersão completa dessa qualidade por R$ 180 e vocês não aceitam, gente, de verdade, você não quer aprovar o Revalida, não. Não quer. Agora, podem abrir, deixa que eu vou parar de gravar para compartilhar para quem não conseguiu